Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós começamos então a segunda parte da disciplina. Tá? Essa segunda parte ela envolve arquitetura de software. Esse é o tema principal da segunda parte, embora o tópico de padrões acabe voltando em alguns pontos ainda dentro, né, de arquitetura de software. Muito bem. Apenas para contextualizar, tá? Então assim, a disciplina ela começa com padrões, porque padrões de design, lembrando que a gente viu padrões de design, tá? Então os padrões de projeto, tá? Os padrões de projeto, eles estão em um nível intermediário de abstração, nível intermediário porque eles são independentes de código-fonte, então não é tão baixo o nível, mas eles também estão em um nível onde a gente fala em classes, atributos e métodos e tal. Quando a gente vai para a arquitetura de software, o nível de abstração ele fica mais alto, tá? No sentido de que a gente começa a falar de termos, tá, e conceitos que são mais abrangentes do que os padrões. Tá? Então, por exemplo, a gente começa a falar em camadas. Entretanto, dentro de uma camada você pode utilizar vários padrões. Então, o conceito, né, as abstrações que a gente comenta, que a gente fala em arquitetura de software são maiores, são mais genéricas, são elementos maiores, né, do sistema. Ok, vamos lá então. Muito bem, primeiro eu vou dar algumas definições, tá, de arquitetura, tá, arquitetura de software, tá? E depois a gente vai aprofundando então nos demais temas, ok? Bom, então essa primeira frase que nós vemos aqui fala o seguinte, tá? Que a arquitetura de software se refere a estruturas de alto nível de um sistema de software e a disciplina de criar tais estruturas e sistemas. Cada estrutura compreende elementos de software, relações entre esses elementos e propriedades dos dois, tanto dos elementos quanto das relações. Então observe que é uma definição interessante, completa. Tá? Sempre que vocês lerem as definições desse tipo, é importante que vocês prestem muita atenção nos termos. Tá? Eu dou muito valor também para os termos e o significado deles. Tá? Só assim a gente compreende realmente as coisas. Então veja, então aqui deixa bem claro o seguinte, são estruturas de mais alto nível. Tá? Então não estamos falando aqui de linhas de código-fonte. Tá? E a disciplina, né, de criar tais estruturas e sistemas. Aí na sequência fala, cada estrutura compreende elementos do software, relacionamento entre eles. Tá? Então quer dizer, quando a gente fala em arquitetura, não estamos falando apenas, tá, dos elementos de software. A gente está preocupado também em como esses elementos eles interagem, como esses elementos devem interagir, quais são as regras, né, que regem determinada arquitetura, ou a arquitetura que você está bolando. Tá? Sempre tem algumas regras de comunicação entre os elementos. E as propriedades, né, desses elementos e relações. Então, as propriedades, quais são as características, né, dos elementos arquiteturais que você está, né, falando, que você está comentando, que você está projetando. Tá? São elementos de responsabilidade única, são elementos que, como é que é a coesão dele, como é que é o acoplamento desses elementos com os demais. Muito bem. Arquitetura, a segunda definição fala o seguinte, a arquitetura é a organização fundamentada em um sistema, tá? Incorporada, né, em seus componentes, então está distribuído, né, nos seus componentes ali, seus relacionamentos, então fala de relacionamentos, né, assim como fala a definição de cima, relacionamento uns com os outros, e o ambiente. E os princípios que governam o seu design e evolução. Essa definição é da I3E, tá? Uma definição de uma organização bastante conhecida e bastante importante, que é a I3E. Então também veja que também reforça o fato que é a organização fundamental de um sistema incorporada em seus componentes. Né? Quer dizer, você tem uma organização prevista, né, para o seu sistema e ela se materializa nos componentes que você tem. Essa última aqui é do SEI, tá? SEI é o Software Engineering Institute, tá? Que é o seguinte, né? A arquitetura de software é um programa ou sistema de computação, tá? É a estrutura ou estruturas do sistema
as quais compreendem elementos de software, as propriedades visíveis externamente desses elementos e os relacionamentos entre eles. Então, assim como as definições de cima falam de elementos de software, né, ou arquiteturais, fala dos relacionamentos entre eles, mas fala também de propriedades visíveis externamente. O que essa definição ela reforça é o seguinte: ela reforça que cada arquitetura, tá, ou dependendo da organização arquitetural que você adota, uma determinada propriedade acaba ficando mais visível externamente, acaba ficando mais evidente. O que ele quer dizer com isso é o seguinte: dependendo do jeito que você organiza o seu sistema, pode ser que o desempenho, tá, o performance, seja uma coisa que fique evidente no sistema. Ou não, pode ser que manutenção fique mais facilitada, né, de acordo com aquela estrutura que você adotou para o seu sistema. Ou escalabilidade se torna, né, a propriedade principal, né, daquele sistema, dependendo também da organização que você tenha escolhido, tenha feito ali. Ok? Vamos lá. Então essas são as definições, né, do que é arquitetura de software. Então, elementos, né, relacionamento entre elementos, propriedades desses elementos, e aí, só ressaltando que essas propriedades esbarram bastante em requisitos não funcionais, ok? Ok, então vamos em frente aqui. Alguns termos também, palavras, quando a gente fala em arquitetura, tá, são as seguintes, né, atributos e qualidade. Em geral, tá, uma determinada arquitetura, tá, ela vai revelar, ela vai potencializar determinados atributos de qualidade e ela vai também prejudicar outros. Tá? Então, dependendo do atributo de qualidade que seja mais importante para o seu sistema, isso vai com certeza direcionar a arquitetura do sistema. Tá? Então, arquiteturas específicas tendem a potencializar ou trazerem prejuízos para determinados atributos de qualidade. E muitas vezes, alguns atributos de qualidade, existe um trade-off. Trade-off é quando você tem uma balança em que quando você beneficia um lado, o outro é prejudicado, quando você deixa de lado... desculpa, é o que eu acabei de falar. Quando você melhora um determinado atributo de qualidade, o outro acaba sendo, né, prejudicado. Então, alguns atributos de qualidade, tá, para sistemas são escalabilidade, tá, performance, segurança, reliability. Tá, reliability podemos traduzir como confiabilidade e etc. Tá? Então, existe uma lista grande de atributos de qualidade. Esses atributos de qualidade também são requisitos não funcionais. Tá? Depois, mais no meio dessa videoaula, eu vou comentar novamente sobre requisitos funcionais e não funcionais. Vocês devem ter visto um pouco disso em alguma disciplina de engenharia de software anterior, mas eu vou dar uma reforçada aqui. Por quê? Porque há uma relação muito grande entre a arquitetura do sistema, tá, e requisitos não funcionais. Então, se a gente pegar, por exemplo, o requisito não funcional performance é basicamente tempo de resposta, né? Se o sistema ele responde de forma rápida, né, a interações do usuário. Então, se ele tem um desempenho adequado. Então, para vocês verem como determinados atributos de qualidade, né, existe um trade-off entre eles. Muitas vezes performance e manutenibilidade são dois atributos de qualidade conflitantes. Por quê? Porque muitas vezes se o sistema o mais importante para aquele sistema é performance, tá? Que é desempenho, muitas vezes não é bom que existam muitos relacionamentos entre classes. Isso é, se você tiver um sistema orientado a objetos, né, em que você esteja priorizando, por exemplo, coesão, você vai ter um número de classes maior. Quando você tem um número de classes maior, você tem também muitos relacionamentos entre uma e outra, porque às vezes para fazer um determinado serviço, tá, determinada chamada de método, ele se divide, na verdade, em várias chamadas. E quando você tem muitas chamadas de métodos consecutivos, isso é algo que
prejudica um pouco, né, o desempenho. Então, muitas vezes, se o sistema é crítico em termos de performance, desempenho, você tem que pecar um pouco, né, na coesão, tá? E por quê? Porque o objetivo é justamente você diminuir o número de chamadas de métodos que existem. Então, nesse sentido, fica bem claro, né, o trade-off que existe entre um atributo de qualidade, que é o desempenho, tá? Performance, e manutenibilidade. Tá? Ok, então se lembrem que quando eu estiver falando de atributos de qualidade, tá, eu sempre estou me referindo a esses requisitos não funcionais que eu acabei de falar. Outros termos importantes aqui são arquitetura lógica e física. Tá? Isso não pode ser confundido também, e é muito fácil confundir porque às vezes você pega textos, tá? Textos da internet ou mesmo livros, em que não há uma distinção clara entre a arquitetura, se o autor está falando de arquitetura lógica ou física. Tá? A arquitetura física é quando estamos falando também da distribuição do sistema em dispositivos. Tá? Então, se o sistema ele vai rodar em apenas uma máquina, se o sistema ele é um sistema cliente-servidor, se o sistema ele é um sistema cliente-servidor, mas dentro de uma organização, em que existam 20, né, máquinas que são clientes e um servidor, ou 2 servidores, ou 3 servidores. Tá? Então, ainda falando, se eu continuar falando de arquitetura física, eu estou falando também se o sistema vai rodar em dispositivos móveis, se ele vai rodar em um dispositivo que seja diferente, tá? Em um quiosque, por exemplo, que fique lá no shopping. Tá? Então, assim, quando eu estou falando de arquitetura física, eu estou envolvendo também toda essa, onde eu vou fazer build, tá? Onde eu vou implantar e também levar em consideração então, os nós de execução, né? Quer dizer, as máquinas, tá? Em que o meu sistema vai rodar. Nesse sentido, eu posso querer rodar, por exemplo, de forma distribuída, tá? Em que parte do sistema roda em uma máquina, parte roda na outra. Quando eu estou falando de arquitetura lógica, eu estou falando da organização interna do código-fonte. Tá? Então, eu estou preocupado, tá, em organizar o meu código-fonte de forma que eu tenha consciência do que eu esteja fazendo. E não simplesmente eu vou criando classe, aquilo começa a crescer e começa a virar uma coxa de retalhos. Tá? Então, assim, a organização lógica é arquitetura lógica. Tá? Que é a organização do código-fonte, se eu estou usando padrões ali, se eu estou dividindo em 15, 20, 100 pacotes, se é melhor colocar em subpacotes, né, ou deixar tudo em um nível só. Tá? Eu estaria falando, por exemplo, em camadas, eu estaria falando em filtros, eu estaria falando em componentes, em módulos, tá? Mas tudo isso é organização interna ali do código-fonte, não estaria... Tá? Então, quando eu estou falando em arquitetura lógica, não estou me referindo, não estou querendo envolver na discussão toda a parte de hardware, né, onde esse software vai ser, né, instalado. Muito bem, algumas abstrações também, tá, que vão aparecer na nossa videoaula e daqui em diante, tá? São as seguintes: layers, tá, que são camadas, components, módulos, pipes, tá, que são canos. Tudo isso são abstrações que fazem parte do vocabulário de arquitetura de software lógica. Tá? Observação também importante é que essa disciplina ela é muito mais focada em arquitetura lógica do que arquitetura física. Okay? Então a gente vai estar muito mais preocupado com a organização do código-fonte, como é que a gente analisa um determinado código-fonte, se é possível identificar identificar se o código-fonte está organizado em arquitetura ou não, tá? Métricas, etc. Falaremos também em MVC, que é o Model View Controller, tá? É um padrão arquitetural bastante conhecido, bastante usado. Tá? Falaremos também de restrições ou regras arquiteturais, que dependendo da arquitetura que você adota já com uma série de restrições e regras, né, junto com essa arquitetura. Tá? E
E muitas vezes, para você assegurar, né, os benefícios, né, que você vai obter daquela arquitetura, você tem que garantir que essas regras, né, estejam válidas e sendo seguidas ali na arquitetura do software. Outra coisa que falaremos é como que podemos documentar ou representar graficamente uma arquitetura de software, né? Então vocês já viram, né, o ML no curso de vocês. O ML é uma das formas, né, onde a gente pode representar, né, desenhar a arquitetura do meu software. E outra coisa que eu sempre vou ressaltar e trazer à tona, né, trazer para a nossa discussão, é como que é o mapeamento da minha arquitetura para o código-fonte. Por que isso? Porque o que existe, na verdade, é código-fonte, certo? Quando a gente fala em camadas, componentes, módulos, canos, essas coisas não existem, né, em termos concretos no código-fonte. Não existe. O que existe no código-fonte é classe, atributo, método e pacote. Ponto final. Isso é o que existe em código-fonte. Nós podemos aí sim organizar o código-fonte, entendeu, de várias formas, e chamar ou dizer que determinada parte é um componente. Mas na verdade é apenas um conjunto de classes, métodos, atributos, né, pacotes. Então você pode dizer, por exemplo, que um pacote seu é um componente. Mas você pode também dizer que uma classe é um componente, que 2 pacotes são um componente, né? Então, como é que você delimita isso? Tá? Então, eu vou trazer bastante também essa reflexão, né? E por quê? Né? Quer dizer, que a gente fala, né, em termos mais abstratos, né, e tenta implantar isso em código-fonte, ok? No código-fonte. Ok? Muito bem, vamos em frente então. Primeiro ponto, né, por que compreender a arquitetura? Né, por que falar em arquitetura? Tá? Bom, primeiro que sistemas têm se tornado cada vez maiores e mais complexos. Tá? Então isso é fato, né? Com os anos vão passando e na verdade a complexidade dos sistemas começam a aumentar cada vez mais, né? Então quando a gente pega sistemas, vocês estão pegando sistemas, por exemplo, lá dos repositórios, GitHub, etc., a gente percebe que os sistemas eles já são... É muito normal você ter sistemas implementados em várias linguagens, né? Sistemas em que, né, fala-se muito da escalabilidade, da manutenibilidade, de vários outros atributos de qualidade que tem que ter. Dependendo o domínio do sistema, determinado requisito não funcional, como segurança, por exemplo, é muito importante, então tem toda uma parte de segurança. A quantidade de frameworks, a quantidade de APIs que são usadas, né, quando se desenvolve um sistema grande, né, é sempre muito grande, né, o número de APIs e frameworks que são usados. Então, assim, a complexidade dos sistemas vem aumentando muito, né, com o tempo. Então, você definir muito bem a sua arquitetura, né, definir muito bem o que é arquitetura, a sua arquitetura, e estar consciente das vantagens e desvantagens dela é algo fundamental, realmente. Muito bem. Outra coisa é que definir a arquitetura permite entendê-lo melhor e gerenciá-lo mais adequadamente. Então, você tendo consciência da arquitetura do seu sistema, você tem ele nas suas mãos. A partir do momento que o sistema começa a crescer de forma descontrolada, aí realmente eu acho que ferrou, porque a coisa facilmente o responsável acaba perdendo, né, a noção, né, das coisas ali no sistema, tudo começa a virar remendos e gambiarras, e isso realmente não tem um final muito legal. Então, assim, a engenharia de software vem crescendo junto, vem tentado, né, sempre trazer soluções aí no sentido de fornecer ferramentas, né, e também maior consciência para a arquitetura de software, tá? E sempre se importando com os atributos de qualidade, como escalabilidade, né? O que é escalabilidade? Como é que eu projeto um sistema de forma que ele seja escalável, né? Se o meu sistema responde bem, né, com 100 requisições por minuto, será que ele continua respondendo bem com 1.000, 5.000, né, 1 milhão de requisições por minuto?
Tá? Então, como é que eu projeto um sistema para que ele seja escalável nesse sentido? Distribuição, segurança. Segurança é outro requisito não funcional muito importante. Dependendo do domínio, dependendo do tipo de sistema, é óbvio que esses atributos de qualidade se tornam mais ou menos relevantes. Se você pegar sistemas que movimentam volumes financeiros muito altos, né, sistemas bancários, por exemplo, o item segurança se torna muito mais, né, muito relevante. Se você pega do mesmo jeito um sistema em que, né, ele recebe muitas, né, modificações ao longo do tempo e ele tem que ser rapidamente colocado no ar, tá? Talvez manutenibilidade seja realmente o atributo de qualidade mais importante ali. E se esse é o requisito de qualidade mais importante, né, eu devo priorizar coesão, acoplamento, né, uma estrutura clara, né, no meu software. Disponibilidade, né? Disponibilidade é aquele atributo de qualidade onde eu tento garantir que meu sistema vai estar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tá? Como é que eu garanto isso? Tá? Então, geralmente essas coisas, algumas esbarram em arquitetura física, né, como disponibilidade, algumas têm a ver mais com a parte lógica. Tá? Ok, vamos lá. Então, o que a arquitetura de um sistema envolve? Né? Então, quando vocês estiverem falando de arquitetura, quando eu estiver pedindo para vocês também apresentar para mim a arquitetura de um determinado sistema, o que a arquitetura do sistema envolve? Então, uma das formas de você ver a arquitetura é a seguinte: uma arquitetura ela envolve os elementos arquiteturais. O que são os elementos arquiteturais? Depende. Tá? Então, os elementos arquiteturais são as abstrações, como camadas, componentes, módulos, tá? Canos, filtros e etc. Tá? Então, assim, os elementos arquiteturais correspondem aos módulos de alto nível do sistema. Tá? É quando você está comentando, né, sobre o sistema e você consegue falar dele inteiro, né, explicando em poucos componentes. Você pode pegar, sei lá, um sistema grande como o SIGA da UFSCar e alguém poderia falar, ó, o sistema SIGA é dividido em... Ele tem 3 camadas apenas: camada de apresentação, camada de controle, camada de modelo. Tá? Na camada de apresentação, tá, eu uso tais coisas, na de controle outras coisas, na de modelo tem isso e mais os bancos de dados aqui. Tá? Então, assim, elementos arquiteturais são essas abstrações das quais eu uso para me referir, para explicar o sistema como um todo. Além disso, eu tenho também as interfaces dos elementos arquiteturais. Tá? As interfaces é justamente como que os elementos arquiteturais eles interfaceiam com os demais. Tá? Então, são as propriedades que são externamente visíveis dos elementos. Tá? São características do elemento, né, que são expostas para outros. Tá? Então, é justamente aquele sentido mesmo de interface, né, que a gente viu em algumas videoaulas, né, no sentido de que são as propriedades, são os serviços que ficam disponíveis, entendeu, para outros elementos. Que mais? Aqui ainda nesse item, né, o que são também as interfaces, né? São os serviços, tipicamente são os serviços que são fornecidos para outros elementos. Tá? Então só esse último item que eu acabei de falar, na verdade, sobre isso. Tá? Que mais que quando eu falo de arquitetura de um sistema, tá, o que é que tem que ter? Tem que ficar muito bem claro as responsabilidades daquele elemento arquitetural. Se você não sabe as responsabilidades daquele elemento arquitetural, significa que a coesão daquele elemento não está boa. Tá? Então, assim, nós temos que ter consciência ao projetar, ao pensar em um determinado elemento arquitetural, qual é a responsabilidade dele. Tudo começa com um bom nome, né? O elemento tendo um bom nome já é um bom caminho. O que mais? Relacionamentos entre eles. Tá? Muitas vezes, como eu disse, tá, os elementos arquiteturais eles precisam seguir algumas regras de comunicação. Então você pode, por exemplo, projetar o seu sistema com 3 componentes, A, B e C, e você, por algum motivo, tá, dependendo do domínio, dependendo das restrições impostas pelo ambiente do sistema, você determina, por exemplo, que o componente A
ele só pode se comunicar com o B e ele não deve se comunicar com o componente C. Tá? Você pode ter essa regra. Tá? Então isso é uma regra arquitetural, né, do seu design. Você está planejando, né, e estabelecendo essas regras por algum motivo, né, prévio a isso. Okay? Ou para facilitar a manutenção, né, ou justamente para que a arquitetura fique mais clara, etc. Muito bem, aqui eu trouxe aqui um exemplo, tá? Só para a gente começar, na verdade, a pensar em algumas coisas. Isso aqui é apresentado como um sistema em camadas, né? Então nós temos aqui a primeira camada aqui de apresentação, né? Depois aqui uma camada de negócio, depois uma camada aqui de persistência, uma camada de banco de dados. Na camada de apresentação eu tenho dois elementos aqui dentro, né? Uma screen, né, para customer, né? Então uma tela de customer. Tenho aqui um delegate, né, para customer. Tenho aqui na camada de negócio, né, o meu objeto customer. Tá? Tenho aqui na camada de persistência um DAO. Tá? Não sei se todos estão acostumados com esse termo, mas DAO significa Data Access Object. Tá? Então são elementos, né, de acesso a dados. Tá? Então isso aqui também é uma forma de programação. Nessa forma de programação, todo elemento, toda classe de domínio, toda classe de negócio, ela tem o seu DAO, justamente para separar os atributos que são, né, que tem relação com as tabelas do banco de dados, tá, da parte mais comportamental, né, daquela classe. Tá? Então, todas as classes que têm uma relação com uma tabela do banco de dados, tá, vai ter duas classes. Toda entidade que tiver uma relação com uma tabela de banco de dados, ela é representada por duas classes. A classe de negócio em si, tá, e a classe DAO. E essa classe DAO é aquela que é utilizada para armazenar em memória, né, quando faz uma consulta na tabela do banco, traz os valores ali dos dados, ela armazena em memória, né, esses dados. Então é uma separação, é uma forma de programar também, tá, bastante conhecida. E aí tem uma outra camada aqui que fica só o banco de dados. Muito bem. Algumas perguntas aqui então para a gente refletir, né, para pensar. Como que layers seriam representadas em código-fonte? Sei que vocês não podem me responder nesse momento, né, mas muitas vezes a gente escuta, né, layers, né, porque tem uma camada e tal, mas como, né, que seria representado em código-fonte? Né? Quer dizer, é um pacote, é um package, né? É um namespace lá no C#, né? O que é? É uma classe só? Né? Então, o que é uma layer? Né? Se eu abrir o meu código-fonte, né, eu consigo ver a layer? Tá? Então, geralmente não, né? Você vai abrir o código-fonte, você vê um monte de diretório, lá, um monte de pacote, tá? Você não vê layers. Tá? Então, é uma abstração. Então, quando a gente olha para isso aqui, né, nesse desenho, se é um desenho, na verdade, que não está seguindo, é um desenho que ele não tem nenhum formalismo por baixo, tá? É um desenho que não é OML também, tá? Então mesmo essas setas que aparecem aqui nesse desenho, não são setas que têm um significado semântico claro, tá? Não está claro se as setas são chamadas de métodos, se as setas são herança, se as setas são passagem de parâmetros. Tá? Então não está claro, então não tem uma semântica clara, nem as setas, nem esses elementos, né, os retângulos que aparecem aqui dentro. E os retângulos maiores também, que representam as layers também, tá? É apenas um desenho, tá? Não tem nenhum formalismo, né, por baixo disso. Outra coisa aqui, outra pergunta, como controlar a visibilidade entre as layers? Né? Quer dizer, como é que eu controlo o que uma layer pode ver de outra? Tá? Então lembrando que quando a gente fala em visibilidade, temos que relembrar das aulas, né, de utilização de interface, visibilidade de pacote, tá, que é muito útil para você restringir, né, o que um elemento consegue visualizar do outro e tal. Última pergunta aqui, né, essa representação gráfica, né, que estamos vendo aqui, ela é padrão? Né, qual é a semântica dos relacionamentos? Então, como eu já adiantei, não é padrão, isso aqui é um desenho apenas,
Pode, muitas vezes, um desenho desse ser utilizado para uma comunicação mais informal, por exemplo, numa equipe, tá? Mas quem garante, por exemplo, que entre a camada de apresentação e a camada de persistência não tenha relacionamentos? A hora que você olhar no código-fonte, será que realmente a hora que eu pegar a tela de cliente, será que eu realmente não tenho nenhum relacionamento, né? Nenhuma chamada de método, entendeu? Lá no código-fonte com, por exemplo, aqui o meu Customer DAO, tá? Então, assim, tem que tomar cuidado com essas coisas. Uma coisa é a parte gráfica, outra coisa é o que realmente está no código-fonte. Muito bem, tem aqui uma outra figura, tá? Que também não segue nenhum formalismo, tá? Também não é o ML, tá? O ML é a linguagem de modelagem mais conhecida, mais útil, né? Não tem outra linguagem de modelagem, né, no mesmo nível, né, de UML em termos de nível de abstração, tá? Então aqui também é uma outra figura, tá, em que não foi eu, mas quem fez essa figura tentou simplesmente criar uma forma de comunicar, uma forma de comunicação, né, dizendo que tem um determinado elemento, uma determinada camada, um determinado módulo no sistema que é o gateway, tá? Que ele se relaciona por HTTP, tá? Com os microserviços. Esses microserviços com HTTP com outros microserviços e tem o meu banco de dados lá no final. Tá? Tem também aqui uma fila. Lá em cima eu tenho clientes. Tá? Então eu tenho um cliente que é web, tem um cliente IoT, tem um cliente que é mobile, que por intermédio desse gateway, tá, ele tem acesso, né, aos bancos pelo gateway e pelos microserviços, ele tem acesso ali aos bancos de dados disponíveis aqui. Né? Então veja que aqui também está dizendo que são camadas. Né? Então tem aqui uma camada de interface do usuário, uma camada do gateway, camada de lógica de negócio, uma camada de acesso a dados e uma camada do banco de dados aqui. Tá? Então, do mesmo jeito, utilizou-se a palavra camada. Tá? Ok, vamos então prosseguindo. Outro conceito importante, também complementar ao que eu venho falando, tá? É o que a gente pode considerar como sendo uma arquitetura explícita. Tá? Isso aqui é simples, tá? A arquitetura explícita é quando há documentação dela, quando alguém foi lá e realmente fez um diagrama representando, né, a arquitetura do sistema. Tá? Isso não é muito incomum de existir, por quê? É mais difícil existir um diagrama de classe, né, de um determinado sistema do que o documento arquitetural dele. Por quê? Porque o diagrama de classe muda muito mais. Então, assim, as pessoas deveriam ficar atualizando aquele documento de classe o tempo todo. Tá? Isso não vai acontecer realmente, né, no mundo real. Tá? Só em organizações realmente muito organizadas e que provavelmente, né, o software deles não mude muito. Ou o que eles fazem eles têm um diagrama de classe, só que é um diagrama de classe mais genérico, tá? Um pouco mais conceitual. E não é um diagrama de classe que vai representar realmente todas as classes, atributos e métodos que tem ali, né, implementado, porque senão qualquer modificação ali, o cara tem que ir lá modificar o diagrama de classe. Ou então, ele tem alguma ferramenta automática que sempre que tiver alguma modificação no código-fonte, ele gera automaticamente os diagramas. Aí, beleza. O diagrama de arquitetura, ele não tende a mudar muito, né? Ele muda muito menos, né, do que as partes mais miúdas, né, do software. Por quê? Porque a arquitetura, depois que ela está definida, né, então dificilmente muda. Então, se o seu sistema, ele, por exemplo, é igual a esse aqui, onde ele tem aqui 2 servidores, né, e aqui uma máquina individual. Tá? Então, quer dizer, ele foi projetado assim, ele foi projetado para estar em 2 servidores, né? Um banco de dados de cliente está colocado aqui no servidor chamado bank, tá? Aí desse outro lado aqui nós temos, né, um componente chamado Real Estate Listening. Nesse outro aqui nós temos um outro componente chamado Mortgage Application. Tá? Esses componentes têm interfaces, tá, que são utilizadas por esse componente de baixo aqui.
Para quem não lembra, isso aqui é um diagrama de implantação da OML, tá? Um diagrama de deployment. Nesse diagrama, esses grandes cubos, tá, representam nós de processamento. Tá? O que é um nó de processamento? É uma máquina ou um processador. Tá? Então, nesse caso aqui, está sendo documentado, né, a arquitetura do sistema está também envolvendo a parte física. Né? Aqui não é só a parte lógica, na verdade aqui é muito mais a parte física do que a parte lógica. Né? Porque está mostrando, na verdade, o seguinte, que eu tenho aqui dois servidores, tá? E que dentro desse servidor eu tenho um componente, dentro desse outro servidor eu tenho outro componente, e aí eu tenho uma máquina individual que acessa, né, esses dois servidores aqui, tá? Então é isso que esse diagrama, né, tá tentando mostrar. E aí, como eu comentei, diagramas de arquitetura tendem a mudar menos, então não tem, eu acho é mais comum de você encontrar, né, esse tipo de documentação do sistema, tá, do que diagrama de classe em si, porque isso aqui só vai mudar realmente se eles decidirem, né, criar um outro servidor, né, implantar um outro módulo, né, em outro servidor e tal. Então é uma modificação um pouco maior, né, que provavelmente não ocorre com tanta frequência. Muito bem. Bom, isso significa que são diagramas que descrevem, né, a arquitetura. Então, quais são diagramas do OML que eu geralmente utilizo para descrever a arquitetura? Tá? Então, geralmente eu uso diagramas de implantação, como esses, diagramas de pacotes, tá, também são usados, e diagramas de componentes. Tá? Esses são os diagramas do OML que geralmente eu uso. Para quem não se lembra também, componentes é essa figurinha aqui. Ó. No AST é um pouquinho diferente, mas sempre que você tem um elemento que tem esses dois negocinhos aqui, ó, isso aqui é um componente. Tá? Mas o que é um componente? Bom, de novo, componente é uma abstração. Tá? É uma palavra já abstrata, então um componente é uma abstração, e você, na verdade, considera como sendo um componente o que você quiser. Entretanto, existe uma definição um pouco mais fechada para componente, que é o seguinte: geralmente considera-se como componente aquele cara que ele já está compilado, tá? E ele está disponível dentro do seu software para ser usado. Tá? Então, por exemplo, se você tem um conjunto, lá, um pacote, tá? E aí você está falando em Java, você gerou um ponto .jar, né? E você está usando esse ponto .jar ali dentro, isso é visto como um pacote. Por quê? Porque o ponto .jar é compilado, tá? Você conhece apenas a interface externa dele, só os métodos que estão públicos e que podem ser usados. Tá? Não tem como você alterar né, as classes internas dele e tal, porque está empacotado já. Tá? Então, geralmente, o componente vai nessa linha, né, de você ter algo mais encapsulado, tá, e que os outros elementos externos apenas usam. Tá? Outra característica também do componente, tá, que eu vou deixar mais claro em alguma videoaula, é que o componente ele tem que deixar muito bem claro a interface provida e requerida dele. Interface provida são os serviços que ele disponibiliza. Tá? Então, é o conceito comum de interface que eu já venho falando. Tá? Então, uma interface provida é o conjunto de métodos, né, o conjunto de assinaturas de métodos que aquele componente deixa disponível para uso externo. A interface requerida, tá, é o que esses métodos precisam para funcionar. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho um determinado método que ele recebe por parâmetro um objeto, uma interface cliente, tá, uma classe abstrata cliente, tá, é isso o que ele precisa, entendeu, para funcionar. Tá? Então, essa é a interface requerida, ele requer essa interface cliente, ou interface observer, ou uma interface chamada pedido genérico, ok? Coisas desse tipo, tá? Então, a interface requerida pensa justamente em um método, tá? E quer dizer, o tipo do parâmetro que ele precisa receber para ele funcionar. Isso é o que ele requer, né, para funcionamento. Muito bem. E o que é uma arquitetura, então, implícita? A arquitetura implícita, então, é aquela que ela está na cabeça dos arquitetos de software, né? Então, uma arquitetura implícita não tem documentação nenhuma, tá, sobre ela. Simplesmente, se as pessoas daquela organização, daquela
instituição saírem, tá? E forem as únicas pessoas que sabiam, né, da arquitetura do sistema, o conhecimento vai embora com elas e não fica na organização. Então isso é um problema sério também, né, de não se ter documentação alguma, né, dos sistemas internos de uma organização, porque se isso está apenas na cabeça, né, das pessoas que trabalham com aquele sistema, quando essas pessoas se forem, né, todo esse conhecimento vai junto. E aí as novas pessoas que vão entrar não têm uma documentação onde elas possam consultar, né, para aprender sobre o sistema, para ver a arquitetura do sistema, etc. Ok? Bom, como documentar uma arquitetura? Eu trouxe aqui apenas umas figuras também ilustrativas, mostrando o seguinte. Quando a gente está falando em edificações, né, fica bem claro, né, a necessidade de você fazer, né, plantas. Né? Então, quando uma casa, né, vai ser construída, né, quer dizer, é necessário que se tenha uma planta da casa, porque pela planta da casa pode-se conversar sobre, né, aquele projeto que não está pronto ainda. Então a planta da casa, né, vai sentar, coloca numa mesa, pode sentar o cliente, né, o dono que está da casa, pode sentar o arquiteto, pode sentar junto também o cara da hidráulica, né, pode sentar junto também o cara da elétrica, né, e aí eles vão conversar, né, sobre aquela planta. Então aquele desenho que foi feito ali, aquele projeto que foi feito de algo que não existe ainda, né, é claramente uma documentação, entendeu, da arquitetura, uma documentação arquitetural do que está por vir. E ela é muito boa, porque ela permite realmente analisar várias coisas. Então, olhando para aquela planta, um cliente ele pode julgar, né, que está sendo projetada ali, se está adequada, né, se é o que ele está esperando. Tá? Então, ele pode olhar para aquilo e falar, olha, essa parede aqui, eu não gostei dessa parede aqui, né, prefiro que o quarto, né, seja um pouco maior, né, por quê? Porque eu quero mais um quarto, né, tenho tantos filhos, então poucos quartos não serve para mim, né, então ele consegue julgar, ele consegue refletir sobre, né, as características, né, daquele imóvel, né, que vai ser construído, né, e discutir e solicitar modificações, tá? Esperando que, quando aquilo estiver pronto, atenda, né, às necessidades que ele vem colocando ali. Tá? E assim como ocorre com um software, né, com um sistema, né, dependendo o cliente, dependendo, né, as condições climáticas, dependendo de um monte de coisa, determinados atributos de qualidade podem ser mais importantes do que os outros. Né? Se é num país extremamente frio, as paredes precisam ter um isolamento térmico melhor. Tá? Se é num país quente como o Brasil, isso não é necessário. Tá? Então, tem uma série de coisas, uma série de fatores externos também e internos que influenciam decisões em cima dessa arquitetura. Outra coisa importante é assim, geralmente, tá, uma casa não basta ter apenas uma planta. Então, geralmente você tem uma planta em que descreve toda a alvenaria da casa, né, a distribuição dos cômodos. Você tem uma outra planta que descreve como é que fica a parte elétrica. E você tem uma outra planta que descreve como fica a parte hidráulica. Tá? Porque se você colocar todos em um só, acaba ficando muito confuso. Assim como são os diagramas do ML. Se você tivesse um diagrama só para representar todas as características, né, de um sistema, tá, ia ficar, na verdade, bastante confuso. Tá? Então, assim acontece com a arquitetura de software. Tá? Não é com um único diagrama também que você vai ter essa visão mais completa da arquitetura daquele sistema. Para ter a visão mais completa da arquitetura do sistema, é necessário que você tenha mais do que uma visão. Tá? Então, aqui, por exemplo, também está mostrando, né, e motivando a necessidade, né, de várias visões da arquitetura. E aí, como que seria, então, qual é o correto, né, para eu documentar uma arquitetura de forma completa? Né? Quando é que eu tenho uma documentação que eu falo, beleza, agora sim, né, com essa documentação aqui eu consigo, né, entender, eu consigo refletir e raciocinar sobre todos os aspectos do sistema, né, que eu tenho em mãos. Tá?
Então, nesse sentido, teve um, tá, que é o Philip Cruikshank, que ele propôs uma forma de documentar a arquitetura de software que é chamada, conhecida como 4+1 views, tá? Visões 4+1. Tá? Por quê? Porque ele tem 4 visões que são bem similares em termos de documentar o que o sistema realmente é. Tá? E aí ele tem uma quinta visão, que na verdade é uma visão que mostra, que tenta exercitar a arquitetura, né, para analisar se os atributos de qualidade almejados, se eles serão alcançados. Se depois que implementar, né, se aqueles atributos de qualidade e requisitos não funcionais, tá, que foram, né, pensados para aquele sistema, se é que eles realmente estarão presentes. Tá? Então, assim, qual é essa forma de documentar a arquitetura? Então, nós temos, com essa abordagem aqui, nós temos uma visão de desenvolvimento, tá, que é o Development View. Tem uma visão lógica, uma visão física, uma visão de processo e a quinta, que são cenários. Tá? Então, veja, essa figurinha aqui do lado direito, ela tenta justamente mostrar, né, as 4 visões e essa quinta visão no meio, que utiliza, na verdade, que tenta exercitar, né, as outras 4 em volta. Tá? A visão de desenvolvimento, tá, é você criar diagramas. Bom, primeiro que tudo aqui é você criando diagramas, né, e alguma coisa que documente uma visão diferente da sua arquitetura. Tá? Na visão de desenvolvimento, tá, você vai usar diagramas de classes, e ela é muito mais voltada para o programador. Tá? Então, deve ser criado algum documento, possivelmente diagrama, tá, em que o programador se baseia nele para realmente colocar a mão na massa e programar. Tá? Então, diagramas de classes que são usados nessa visão de desenvolvimento. Tá, professor, mas diagrama de classe não é alto nível. Diagrama de classe, já estou falando de classe, atributos, ainda mais se for dar isso aí para o programador, estou falando de coisas de baixo nível. Sim, está certo, está falando de coisas de baixo nível realmente. Entretanto, quando, na definição desse Philip Cruikshank, tá, para ele a arquitetura, a palavra arquitetura, envolve mais do que simplesmente a organização lógica das grandes estruturas. Tá? Para o Philip, tá, a arquitetura para ele envolve tudo. Tá? É o sistema inteiro e também essa visão mais alto nível. Tá? Então, quer dizer, com essa visão de desenvolvimento, o cara consegue olhar para os elementos de mais alto nível e, se ele quiser, ele consegue descer, né, para um nível mais granular, para um nível mais miúdo, até o ponto de ele ver, por exemplo, as classes internas ali. Tá? Então, essa definição, né, a forma com que o Philip pensa da palavra arquitetura é um pouco mais ampla. Na visão lógica, tá, o foco é mais a funcionalidade, tá, usando também diagramas de classe, só que em nível mais alto, diagramas de estado, né? Então, aqui na visão lógica também se fala nos elementos arquiteturais maiores, nas abstrações maiores, tá? Componentes, módulos, camadas, dutos e filtros, e quaisquer outras abstrações, tá, que se refiram a agrupamentos de classes. Tá? Perceba que esses nomes que eu falo, essas abstrações, nada mais são do que agrupamentos de classes. Tá? Uma camada é um agrupamento de classes ou pacotes, um componente também, um módulo também, e todos são. Tá? Entretanto, o que diferencia uns dos outros são propriedades e a forma de comunicação entre eles, e outros detalhes que a gente vai ver mais para frente. Tá? Uma outra visão, a visão física. A visão física é a visão de deployment, que é justamente aquela que a gente viu em um slide anterior, tá? Onde o diagrama de deployment OML pode ser utilizado. Uma outra visão de processo. Tá? A visão de processo tenta mostrar, tá, não apenas a estrutura, mas tenta mostrar, por exemplo, a comunicação entre os elementos. Tá? Então, se você tem 3 camadas, né, como é que os dados fluem de uma camada para outra? Se você tem 4, 5 componentes, como é que é a comunicação a partir de um determinado caso de uso,
tá? A gente pode pensar assim, dado um determinado caso de uso, né? Quais são os métodos que são chamados, entendeu, para a realização daquele caso de uso. Então eu posso usar aqui diagramas de atividade da OML para representar essa visão de processo, tá? E a quinta visão, que são os cenários, utiliza-se casos de uso também para averiguar se os atributos de qualidade que foram pensados, se é possível de, olhando para esses diagramas que foram criados, se é possível de você exercitar essa arquitetura e inferir se os atributos de qualidade, requisitos não funcionais, eles vão ser realmente atingidos, né, alcançados, quando o sistema for implementado. Então aqui falando um pouquinho mais a fundo de cada visão daquela, tá? Então se em um determinado momento da vida de vocês, tá, vocês tiverem que documentar uma arquitetura por completo, algo que pode acontecer, certo? Vocês vão começar lá, bom, quais são as visões que tem? Uma delas é a visão de desenvolvimento, tá? Então isso aí tem foco na manutenção do sistema, é uma documentação então mais voltada ao programador. Esta visão também é conhecida como visão de implementação e geralmente é feita com diagramas de classe do ML, tá? Então você teria que criar diagramas de classe para as classes que você tem no sistema. Tá, próxima seria a visão lógica. A visão lógica é mais do que a gente realmente vem falando desde o início da videoaula, tá? E é o que a gente provavelmente vai continuar falando mais até o final da disciplina. O foco maior é nessa visão lógica, tá? A visão lógica, ela descreve os elementos e as relações entre os elementos, tá? Então eu estou falando aqui de elementos arquiteturais. Perceba que, né, as figuras aqui do lado, a mais superior é um diagrama de pacotes, tá? Então dentro de cada pacote vai ter um monte de classe, mas está evidente ali o número de pacotes, né, do meu sistema, está evidente, né, o relacionamento entre eles, as dependências e tal. Na parte aqui de baixo, aqui nesse aqui eu tenho Cloud, Air e Lake, tá? Aqui eu tenho um diagrama de componentes, tá? E do lado direito aqui eu tenho aquela figura mais abstrata que não é o ML, tá? Que tenta representar as camadas, né? Então a visão lógica, ela captura a estrutura da aplicação usando essas abstrações. Diagramas UML que podem ser usados aqui são diagrama de componentes, tá? E diagrama de pacotes. Na visão física, né? A visão física é do ponto de vista do engenheiro de sistema, né? O arquiteto de software também. O foco aqui é mais na topologia dos elementos arquiteturais, né? E como que as camadas físicas, né, estão distribuídas. Então aqui diagramas de deploy da OML são os mais adequados, né, de serem utilizados, tá? Então aqui eu consigo ver, por exemplo, né, em quais máquinas que eu vou implantar determinados componentes, certo? Então é aquela visão mais física. Visão de processo, ela trata com aspectos mais dinâmicos, tá? Então visão de processo diz respeito a você utilizar os diagramas, daqueles diagramas da OML mais voltados para comunicação, para chamadas de métodos e interações entre elementos. Esses diagramas são o diagrama de sequência, o diagrama de colaboração e o diagrama de atividade. Esses são os diagramas que tratam mais de comunicação, tá? Nesses diagramas, por exemplo, é possível de você analisar o que? Concorrência, distribuição, performance e até mesmo escalabilidade, tá? Então é isso com relação a essa visão. E aí temos a quinta, que é a visão de cenários, tá? Então aqui diz o seguinte, né? A descrição de uma arquitetura é ilustrada usando um pequeno conjunto de casos de uso, ou cenários, tá? E isso se torna, né, a quinta visão. A ideia aqui é você pegar, na verdade, casos de uso, né, que vão acontecer, né, no sistema que está sendo projetado, tá? Então você elege um conjunto de casos de uso que são relevantes e que provavelmente são aqueles casos de uso que vão exercitar a parte mais importante do sistema,
E aí você, com base nos passos, né, desses casos de uso, né, você tenta, mesmo ali na documentação, você tenta seguir, né, como que seria aquela sequência de passos, né, naqueles documentos arquiteturais que você acabou de projetar. Tá? Então é um exercício interessante, né? Obviamente, eu acho que não dá para você ter uma certeza absoluta de várias coisas, mas ajuda bastante, né? Se você projetar bem e pensar bem nos casos de uso, tá? Você pode realmente descobrir coisas erradas nesses diagramas mais estruturais que você fez. Tá? Então aqui o terceiro ponto diz o seguinte, né? Eles são usados para identificar elementos arquiteturais e para ilustrar e validar o projeto da arquitetura. E eles também servem como ponto de partida para testar o protótipo da arquitetura. Tá? Essa visão também é conhecida como visão de caso de uso. Tá? Também é conhecida na literatura, talvez vocês também encontrem com esse nome. Ok? Muito bem. Qual a relação, então, né? Eu falei um pouco lá de requisitos não funcionais. Qual a relação entre requisitos não funcionais e arquitetura de software? Tá? Então eu vou detalhar um pouco mais aqui, né, a relação entre essas duas coisas e também relembrar vocês devem ter visto um pouco de requisitos não funcionais nas disciplinas de engenharia de software, tá? Mas só reforçando então algumas coisas aqui, tá? Bom, o que são requisitos funcionais? Os funcionais são declarações de serviço daquilo que o sistema realmente ele tem que fazer, tá? Então requisito funcional, quando você vai construir um documento de requisitos, é aquilo lá. O sistema deve permitir, né, que uma reserva possa ser feita no hotel. Né? O sistema deve permitir que um pedido possa ser feito, que um pedido possa ser entregue. Né? Então, isso são requisitos funcionais. Os requisitos não funcionais são mais relacionados realmente com a arquitetura. Tá? E os requisitos não funcionais, eles são sempre restrições, tá? Ou funções oferecidas pelo sistema, tais como restrições de tempo, restrições do processo de desenvolvimento, padrões, restrições em termos, né, de escalabilidade, etc. Então, requisitos não funcionais são todas aquelas decisões que estão ao redor dos requisitos funcionais e que regem, né, o funcionamento geral ali do sistema. Tá? Então, por exemplo, desempenho, né, o sistema ter um bom desempenho é um requisito não funcional. Né? Por quê? Porque ele pode continuar fazendo o que ele faz com um desempenho ruim, tá? Ou não. Tá? Então, assim, desempenho é um requisito não funcional. Qual uma característica de requisitos não funcionais? Muitas vezes ele se aplica ao sistema como um todo. Tá? Então, o requisito não funcional não é aquele negócio que você fala assim, o requisito funcional está implementado nessa classe aqui. Tá? Requisito funcional é uma coisa um pouco mais ampla. Né? Então, quando eu falo em desempenho não tem como desempenho você implementar numa classe. Né? Desempenho é uma característica do sistema. Né? Ele responde rapidamente, né, a estímulos externos. Tá? O que mais? Escalabilidade. Né? O sistema ele opera de forma adequada, ele entrega a mesma qualidade de serviço diante de 100 requisições por minuto ou 10.000 requisições por minuto. Tá? Então, ele escala bem. Tá? Então, isso não é uma coisa que está implementada em uma classe. Tá? É algo que está, né, projetado, o jeito que a arquitetura está projetada é que dita isso, né? é que reforça, né, esse determinado requisito. Então, assim, requisitos não funcionais são justamente essas restrições mais amplas, né? Segurança, tá? Criptografia, autenticação, são coisas que, né, estão ao redor, que elas complementam o sistema, que elas trazem, né, elementos adicionais ali para o sistema em termos de restrição dele, restrição tanto operacional quanto de uso. Essa figura aqui é uma das figuras que tem no livro, eu acho que é no livro do Roger Pressman, de Engenharia de Software, ou no Somerville, tá? Que classifica requisitos não funcionais em requisito de produto, tá? Requisitos organizacionais ou requisitos externos. Tá?
Então veja, requisitos externos, tem requisitos éticos, reguladores, requisitos legais. Então muitas vezes quando leis mudam, isso acaba impactando os sistemas também, requisitos contábeis, etc. Também aqui em requisitos organizacionais, tá? Tem requisitos ambientais que podem ser restrições da própria empresa, requisitos operacionais, de desenvolvimento, então coisas específicas daquela organização, né, e que também se aplicam, também acabam afetando, né, a forma com que os sistemas são desenvolvidos. E requisitos de produto que são mais relacionados realmente ao produto de software em si. Tá? Então aqui a gente fala de requisitos, por exemplo, de usabilidade. Então aqui eu já estou falando que se as interfaces do sistema têm uma usabilidade legal. Requisitos de eficiência, tá? Então isso é desempenho, né? Se o sistema ele tem um desempenho adequado. Perceba que de eficiência, né, se divide em desempenho e também requisitos de espaço. Tá? Será que o sistema ele pode ter um limite, por exemplo, de ocupação em disco? Tá? Então isso também é um requisito, né, não funcional. Requisitos de proteção, requisito de confiança. Tá? E existem muito mais. Quando a gente fala em requisito não funcional, na era que estamos, em que a complexidade dos sistemas é muito alta, existe uma lista, né, como essa. Tirei, na verdade, de uma fonte não muito confiável, que é a Wikipedia, tá? Mas olhando aqui nos nomes, realmente todos eles aqui são requisitos não funcionais. E tem vários aqui, quer dizer, acho que a maioria aqui faz muito sentido. Tá? Então, perceba que tem aqui a adaptabilidade. Vou falar, inclusive, né, numa videoaula sobre o requisito, sobre a arquitetura, né, uma arquitetura de software, entendeu? Para o requisito de adaptabilidade. Acessibilidade, tá? Então como é que eu torno, né, meu sistema acessível? Tá? Isso geralmente é um impacto nas interfaces. Tá? Disponibilidade, né, certificação, integração de dados, deployment, recuperação de desastres. Olha só, né? Como é que eu projeto um sistema de forma que ele seja, né, recuperável, né, de um desastre? Né? Durabilidade, eficiência, que mais que tem aqui de interessante? Interoperabilidade. Veja, como é que eu projeto um sistema, tá, de forma que ele seja interoperável com os outros que existem na organização, ou de forma que ele seja interoperável com os sistemas governamentais, né? Qual é o protocolo de comunicação entre eles? Tá? Então essa é a principal pergunta quando eu quero fazer, quando eu, né, estou preocupado com interoperabilidade. Tá? Qual é o padrão de comunicação entre eles? Né? O que mais? Testabilidade, robustez. Como é que eu implemento o meu sistema? Como é que eu projeto ele de forma que ele é um sistema robusto? Né? Reusabilidade. Como é que eu projeto o meu sistema se eu quero que ele tenha uma alta reusabilidade? Tá? Então, tudo isso aqui são requisitos não funcionais que vão afetar de alguma forma a arquitetura e decisões, né, arquiteturais do sistema que você está projetando. Ok? Bom, requisitos não funcionais, então eles podem afetar a arquitetura geral de um sistema em vez de componentes individuais. Então, 3 exemplos aqui. Exemplo 1. Para assegurar que requisitos de desempenho sejam atingidos, né, você pode ter que projetar o sistema de forma a minimizar a comunicação entre os componentes. Então perceba que isso tem que ser pensado antes. Né? Se o sistema já foi implementado com muita interação entre os componentes, e de repente você fala, agora eu vou, né, cuidar do requisito de desempenho. Mas tem que mudar o sistema inteiro. Tá? Então muitas vezes o requisito não funcional tem que ser pensado antes. Tá? Porque depois não dá para colocar ele simplesmente enfiar desempenho no sistema. Tá? Muitas vezes se você aumentar o processamento não é suficiente. Exemplo 2. Para que o sistema seja tolerante a falhas. Tolerância a falhas, tá, é um requisito não funcional. Para que o sistema seja tolerante a falhas, componentes específicos para monitoramento e recuperação devem ser criados. Então, pode ser que N pontos do sistema devam ser monitorados, porque esses pontos monitorados precisam ser recuperados de falhas.
Tá? Então, tá? Se esse requisito funcional não fosse importante, não seria necessário projetar daquela determinada forma. Exemplo 3. Para que o sistema tenha um bom nível de reusabilidade, talvez você tenha que usar desde o início várias classes abstratas, né? Usar bastante, né, o conceito de interface, generalizando realmente, né, separando a interface, né, da implementação ali dos elementos. Tá? Então, assim, tem que tomar cuidado realmente com os requisitos não funcionais, tá? E sempre lembrar deles antes e que eles realmente, assim, dependendo os requisitos não funcionais que sejam mais importantes para o seu sistema, isso acaba direcionando e acaba determinando a arquitetura que você vai usar. Tem agora aqui uma sequência de slides também falando o seguinte, né, do papel do arquiteto de software. Quem é esse cara, né? Quem é o arquiteto de software? O arquiteto de software pode-se dizer que ele seja o cargo mais alto, tá, em termos, né, de conhecimento técnico, quando a gente fala em, né, numa equipe, né, equipe de desenvolvimento, né, de sistemas. Né? Então o arquiteto de software provavelmente o cargo mais alto, né, porque ele tem que ter um conhecimento de muita coisa e ele faz interface direta já com os gestores, né, e presidentes da organização. Então o arquiteto de software ele tem que ter contato direto com os analistas, com os testadores, com os desenvolvedores, com os gerentes de projeto, com usuários também, com o pessoal da operação, com os experts em segurança. Né? Então projetar um sistema, né, com essa visão mais global, né, realmente é uma pessoa que ela tem que reunir um conjunto de technical skills, tá? E também soft skills muito importantes. As technical skills, né, as habilidades técnicas, obviamente ele tem que ter para conseguir decidir, né, sobre que organização que o sistema tem que ter, né, em busca, né, de entregar um serviço, uma qualidade de serviço adequada esperada para aquele sistema. Né? Então, assim, só alguém realmente com bastante conhecimento técnico, tá, consegue decidir uma arquitetura que vai entregar, né, atributos de qualidade que são esperados para aquele sistema. E também ele tem que ter certas soft skills, porque soft skills são aquelas habilidades mais de relacionamento. Né? Então, se ele é uma pessoa de difícil relacionamento, que não trabalha em equipe, que não consegue se comunicar bem, tá? Que não consegue articular muito bem as ideias, tá? Que não consegue gerenciar, né, as equipes, provavelmente essa pessoa não vai conseguir, tá, ser um arquiteto de software. Então tem que desenvolver também, tá, essas soft skills, tá, para que seja um arquiteto de software realmente de sucesso. Tá? Com relação às habilidades que ele tem que ter, então ele tem que ter, por exemplo, habilidades de negociação. Por quê? Porque ele vai fazer negociação entre clientes e desenvolvedores. Tá? Então ele tem que saber a terminologia, ele tem que saber conversar tanto com o cliente quanto com desenvolvedores. Né? Geralmente programadores, né, usam, né, uma linguagem muito técnica, né, e clientes acabam tendo muita dificuldade de conversar, né, com pessoas mais técnicas, porque a gente às vezes acaba, né, falando de um jeito, né, usando na verdade termos técnicos, em momentos que não deveriam ser usados. Ele vai ter que fazer negociação entre as várias equipes, tem o mesmo projeto. Tá? Ele vai ter que negociar com gerentes, para quê? Para justificar decisões tomadas. Muitas vezes uma decisão tomada vai envolver um custo mais alto, então ele tem que mostrar que a decisão tomada realmente é um caminho adequado. Tá? Então muitas vezes ele vai ter que apresentar isso para o seu gerente superior, que às vezes não é uma pessoa da área de computação. Tá? Vai negociar até com a equipe de vendas, tá? No sentido de apontar os pontos fortes do produto que está sendo vendido. Tá? Com relação a atividades de engenharia de software, ele tem que ter excelentes habilidades, né, para fazer o design ali da solução. Então toda a parte que a gente já viu de padrões, né, padrões lá, tanto GRASP como padrões de design, tá, são muito importantes. Tá? Então promover boas práticas, né, de engenharia de software ali na equipe. Tá? Então, quer dizer, controlar a visibilidade entre os elementos arquiteturais do sistema,
escolher designs com base em atributos, né, de qualidade que são priorizados, criar designs que possam evoluir facilmente, tá? Usar, né, patterns e também estilos arquiteturais. Seus projetos devem, na medida do possível, né, serem sempre adequadamente documentados e comunicados, né, com todos. Tá? Não adianta documentar se não haver uma forma de compartilhamento, né, de comunicação desses documentos. E ele precisa entender o impacto das suas decisões, né, no sistema também. Com relação à tecnologia, precisa conhecer as tecnologias que são adequadas aos domínios que eles atuam. Então ele tem que saber escolher adequadamente frameworks, APIs, etc. E um outro ponto muito importante para o arquiteto de software é o gerenciamento de riscos, né? Bons arquitetos são pessoas ponderadas, né? Eles constantemente analisam o impacto das suas decisões e também, né, o impacto que teria no design que eles estão fazendo. Então eles sempre gerenciam os riscos junto com os clientes do projeto e tentam sempre se certificar de que desastres inesperados não irão ocorrer. Ok? Muito bem. Então, pessoal, essa é a nossa primeira videoaula sobre, né, arquitetura de software. Tá? Então, passei sobre os principais pontos em termos de definição. Tá? Também falei bastante de atributos, né, de qualidade, né, que eles são, na verdade, sempre atingidos por meio do atendimento de requisitos não funcionais. Tá? Falei sobre documentação da arquitetura. Tá? E aí um pouco também aqui sobre o papel do arquiteto de software. Ok? Então, tá legal. Espero vocês então na próxima videoaula.